ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Sejam bem-vindos ao ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Somos um instituto que tem a visão de ser referência na formação de jovens lideranças empresariais. Hoje, nós vamos falar sobre o último júri que aconteceu no Instituto, em que se debateu se o mercado financeiro e de capitais deve ser mais ou menos regulamentado. Importante dizer que as opiniões aqui são dos associados e não do Instituto. Pois bem, no último júri, com base na votação dos associados presentes no auditório, os associados decidiram que o júri que defendeu a necessidade de menos regulamentação no mercado financeiro de capitais foi o vencedor da discussão. Hoje aqui nós temos a presença do Rafael Ribeiro, Jonilo Cunha, eu, Hugo Schneider, os 3 integrantes do grupo que defendeu menos regulamentação e Matheus Amorim, representante do grupo que defendeu mais regulamentação. Eu gostaria de iniciar o nosso debate hoje passando a palavra para o Rafael e, na sequência, para o Matheus expressarem as suas opiniões individuais sobre a necessidade ou não de se regulamentar de alguma forma os influenciadores digitais de finanças. Isto é, eles devem ter total e restrita liberdade para, por meio das mídias sociais, manifestarem as suas opiniões sobre como, onde e quando investir ou não. Essas pessoas devem sim estar sujeitas a algum tipo de regulamentação. Rafael, começando com você. Eu vou trazer mais ou menos a minha opinião do debate mesmo, porque é o que eu acredito que os influenciadores de finanças já existiam anteriormente, né? Acredito que com as mídias sociais, principalmente com o Instagram e com o Twitter, que é o que eles mais utilizam, passaram a ter uma abrangência muito maior, né? Então, a influência sobre as pessoas, ela passou a ser maior também. E quem atua no mercado financeiro entende que essas pessoas, essas figuras, elas têm um poder de influência negativo no mercado e que pode tendenciar as pessoas a tomarem decisões que sejam prejudiciais para elas próprias e para outras pessoas que fazem parte do mercado, né? Então, eu acredito que, usando essa premissa, né, das pessoas que defendem a regulamentação, a gente pode avaliar os números e nós percebemos que esses influenciadores de finanças, eles estão colaborando para um aumento de pessoas físicas, ou seja, pessoas que têm baixo capital aí acumulado, estarem ingressando nesse mercado justamente por terem mais acesso a informações. Obviamente que existem pessoas que atuam aí e agem de má fé, e só que não é papel do Estado trazer uma regulamentação para isso. Eu acredito que o nosso foco do debate lá foi exatamente esse, tirar o papel do Estado, que atua mais como limitador da liberdade de expressão das pessoas, e trazer mais os próprios players desse mercado de ações para que eles coloquem as regras básicas ali e não restringam a atuação dessas pessoas. Inclusive, até passar a palavra aí pro Matheus para ele contribuir a respeito, visto que ele fez atendeu uma postura bem forte, né, para defender a regulamentação, mas a gente sabe que a opinião dele pode ser um pouco diferente e dar oportunidade para ele contribuir também. Bom, no júri eu tinha que defender a posição por mais regulação, independente de qualquer opinião pessoal, mas eu tenho uma opinião um pouco parecida com a do Rafael, mas não 100% igual. Eu acho assim, qualquer tipo de legislação, qualquer tipo de regulamentação, onde eu diga o que a pessoa pode ou não pode, ou como deve dizer alguma coisa na internet ou na vida pessoal, é censura. Para mim não tem espaço para outra interpretação. Eu não posso determinar previamente o que alguém vai dizer e como essa pessoa vai dizer, né? Isso, para mim, não tem nenhuma discussão. Agora, o que a gente tem no Brasil, não só no Brasil, tem vários países que estão enfrentando esse problema, é que falta um enquadramento legal para trazer essas pessoas para a regra do jogo que já é respeitada pelos players que estão no mercado regular, no mercado tradicional. E aí eu acho que você gera uma divisão de responsabilidades muito grande, que ao mesmo tempo é de certa forma até injusta,
né? Independente se a regulação que existe está certa ou está errada, eu não posso ter uma empresa que atua no ramo do mercado financeiro e também faz esses vídeos, também se comunica com o público, porque isso hoje não é mais uma coisa exclusiva dos influenciadores, né? E submetida a milhares de regras e de milhares de responsabilidade por aquilo que seus agentes falam, e eu tenho um influenciador digital que depois vai dizer, não, mas eu não tinha nenhum tipo de formação técnica, eu estava dizendo só como um conselho. O cara que seguiu o meu conselho não pode me responsabilizar porque eu levei ele a contratar um produto que era claramente fraudulento, ou contratar uma empresa que claramente não tinha fundos para cumprir a promessa, etc. Eu acho que nós não é que nós precisamos de mais regulamentação. A gente precisa melhorar e aprimorar o mecanismo de responsabilização dessas pessoas. Não dá para elas ficarem 100% à margem como estão hoje. Essa é a minha opinião com relação a essa questão dos influenciadores. Porque você tem isso, um breu um breu legislativo ali nesse meio, né? E aí quando você tem esse breu e você começa a crescer os casos de golpes financeiros, e hoje no Brasil, acho que eu até mencionei isso no debate, se eu não estou enganado, o número de golpes no Brasil, o golpe financeiro subiu quase 60% de 2018 para cá, né? Então você começa a crescer muito e o brasileiro tem um problema, ele acha que tudo se resolve com lei, tudo se resolve com regulamentação, tudo se resolve com mais normas, né? Então, ao invés da gente tratar realmente o problema, a gente abre espaço para que essas pessoas que querem limitar o discurso se valham disso para poder enfiar essas normas que, na verdade, mais servem como meio de censura, meio de impedir as pessoas de falarem aquilo que elas querem na internet, do que realmente resolver o problema. Porque, convenhamos, eu dizer que você não pode falar alguma coisa na internet não vai impedir esses golpes financeiros de acontecerem. Eu preciso ter maior forma de responsabilizar as pessoas que dão golpe. Preciso poder puni-las, né? Eu acredito nisso, pelo menos. E proibi-los, eles vão arrumar outro meio. Já arrumaram. A internet foi o meio que eles arrumaram agora, né? Matheus, eu queria pegar o que você falou sobre a responsabilização como um gancho para desenvolver esse assunto, tá? Eu lembro que na nossa preparação para os debates no dia do júri, eu conversava muito com o Rafael a respeito do que fazer numa situação em que o influenciador digital se vê claramente em conflito de interesse. Exemplo, um influenciador digital, ele pode ter uma capilaridade gigantesca por meio das mídias e, consequentemente, mobilizar a sua base de seguidores para, com isso, influenciar a redução ou aumento de um valor do ativo negociado na Bolsa de Valores e, consequentemente, auferir algum ganho a partir disso. Então, utilizando o gancho da responsabilização, como vocês veem, pessoalmente, que deva ser endereçada, isso se deve ser endereçada, a situação do influenciador que atua em flagrante conflito de interesse? Esse é um ponto interessante, eu não vou me alongar muito, até para dar espaço para os outros. Mas esse é um ponto interessante porque quem já atua no mercado de capital já tem as normas, já tem normas regulamentares que o impedem de atuar em situações de claro conflito de interesse ou de, então, informar a existência do conflito de interesse. Né? Então, eu posso até vender um produto meu, do meu banco, mas eu tenho que deixar claro que eu estou vendendo um produto do meu banco. E para os influenciadores isso acabou se perdendo nesse breu legislativo que eu disse. E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa ter alguma forma de responsabilizá-los. Tá, então você está vendendo... Porque não é só nesse caso da manipulação do mercado, né? Você tem o cara que ganha comissão em cima do que ele está vendendo de produto. Então ele te recomenda contratar especificamente um produto de um banco digital, por exemplo, de investimento, e ele está ganhando comissão com aquilo, ou seja, o conselho dele não é 100% isento. Pode até ser o conselho real dele, mas não está 100% isento, porque ele está ganhando por isso. E hoje não há nada assim, muito claro na legislação que o responsabilize se ele não informar esse fato. E curioso, porque você tem, até mesmo na publicidade do próprio YouTube, do próprio Instagram e tudo mais, as pessoas têm que avisar quando tem publicidade paga, né? E nessa questão dos influenciadores de investimento, às vezes isso acaba não acontecendo. Então eu acho que, por exemplo, esse é um ponto que a regulação pode melhorar. Não precisamos de mais, a gente precisa até de menos. Mas aqui eu preciso igualar as regras. Não dá para a gente ter um grupo aqui
submetido às regras X é outro grupo. Eu queria que os dois grupos tivessem menos regras, mas a gente tem que juntar os dois, a gente não tem que ir tirando desse e deixar esse aqui diminuir devagarzinho, entendeu? E você, Rafael, qual a sua opinião a respeito? Eu acredito que é uma área cinza hoje, né? Até porque esses influenciadores de finanças, existem pessoas que de fato têm uma capacidade técnica, né? Tem propriedade para trazer ali o assunto na mesa e discutir, falar sobre fazer uma recomendação de investimento, ou seja, o cara pode ali sugerir fazer um investimento na ação X, na moeda, no criptoativo, enfim. Porém, ele está restrito às normas e às regras ali do que foi estabelecido pela CVM e até pela Agência aí Nacional de Mídias, né? Que ele tem que deixar claro que aquela publicidade é uma publicidade paga daquela corretora específica e aquela corretora ela está registrada ali para fazer aquele tipo de investimento, né? Isso é um pouco complexo. Eu acho que limita um pouco a ação das pessoas e outras pessoas têm liberdade de acatar aquele conselho ou não, assim como ela pode ir numa investidora e pode falar numa corretora, cara, quero investir com você, o cara mostrar todos os riscos, mostrar ele ser transparente de fato, e ele pode acatar e ele pode perder tudo, como acontece também. O risco, quem tem que decidir se vai correr ou não, é o próprio indivíduo, né? E eu acho que isso não existe regra que torne isso, assim, o cara correr menos risco ou não. Isso está na questão do cara querer arriscar o capital dele e ganhar mais, como ele pode arriscar e pode perder também. Isso não são regras que vão definir. Eu queria fazer até uma provocação nesse sentido, só para entender de fato, assim, hoje, se é essa equiparação, entendo o sentido dela, o intuito no aparato que a gente tem hoje, legislatório, regulamentatório, mas ainda não seria, a gente falando aqui de um cenário mais para o ideal, vamos dizer assim, ideal que o indivíduo seja o responsável e seja cético realmente com o que ele está recebendo de informação, crítico, para ele mesmo julgar se o volume de informações que ele tem em mãos é necessário ou insuficiente para ele tomar aquele risco e ter determinado retorno, seja ele solicitando essa informação que o Matheus pediu, seja ele criticando ou comparando com outros peers que tem no mercado ali, né, outros influenciadores, inclusive. Por que eu preciso de alguém ditando para essas pessoas que são influenciadores o que ela tem que informar para esse investidor? Porque não mesmo o investidor solicita isso quando ele acha necessário. É lógico que a gente tem aí um gap, vamos dizer hoje, entre o ideal e o real, que você tem muitas perdas nesse caminho, vamos dizer. Muita gente que vai quebrar a cara, né, falando claro português aí, e vai perder todo o seu dinheiro ali, mas naquela lógica de que o mercado se regula. Então, com o tempo, as pessoas ganham maturidade para poder realmente não cometer os mesmos erros, e a humanidade, ela aprende com os erros passados, né? O primeiro, o segundo, o terceiro vai quebrar a cara, o outro vai ver aquilo acontecendo e vai deixar de cometer aquele mesmo erro, seja num pedido de informação adicional ou evitando esses influenciadores fazendo sua própria análise, né? Acho que é muito nesse sentido que, quando eu estudando junto com vocês, né, percebi o assunto, eu ainda acredito. Eu acho que a regulação ela acaba cegando um pouco o investidor nisso por dar uma falsa sensação de segurança. O Junilo, aproveitando que você falou, a partir do que o Matheus e o Rafael expuseram, eu vejo que nós temos fundamentalmente dois problemas. O primeiro problema é o que os influenciadores digitais expõem nas mídias sociais deve estar sujeito a algum tipo de controle? E aí a gente esbarra na questão da liberdade de expressão, né? O segundo problema fundamental é você admitindo que o influenciador digital pode dizer o que bem entender ou dizer somente aquilo que se encontra dentro das balizas da regulamentação, ele pode ser responsabilizado se os seguidores dele, seguindo a orientação, auferirem algum tipo de prejuízo? Eu acho que são discussões assim, bem diferentes, que passam por fundamentações diferentes e que, pelo que o Rafael e o Matheus explicaram para nós, estão assim, em aberto, o que inevitavelmente gera bastante insegurança. Né? Mas eu queria seguir um pouco aqui no nosso debate, até para esclarecer para os nossos ouvintes. No nosso júri, nosso debate de ideias, foram discutidos 3 temas principais. O primeiro deles,
a necessidade ou não de regulamentação da atividade dos influenciadores digitais, né, que o Matheus e o Rafael analisaram aqui muito profundamente. O segundo tema, o case recentíssimo das americanas. E o terceiro tema é o mercado de criptoativos. Passando então para o cases americanos, que você teve a oportunidade de estudar de maneira bastante profunda, eu queria que você trouxesse aqui para a gente o que nós podemos tirar de lição com esse caso das americanas. E eu queria que você apresentasse aqui para nós a sua opinião sobre se a regulamentação hoje existente é realmente capaz de prevenir uma nova Americanas. Perfeito. Começar de trás para frente com a segunda pergunta, absolutamente não, né? Eu acho que a regulação ela vem sempre criando novos artifícios conforme novos tipos de fraude ou ocorrências, como todos acontecem no mercado. E ela está sempre atrasada ali, porque independente da índole ou da ausência de culpa, vamos dizer, em catástrofes econômicas ou no mercado financeiro, você tem ali eventos diferentes causando aquilo, e a regulação ela não vai barrar aquilo de forma preventiva, ela vai estar sempre em atraso. Novos casos como esse, talvez, mas qual o custo disso, né? Então, a gente tem que se perguntar qual o custo da regulação, o que ela causa hoje de impacto lá para o consumidor, lá no final também, não só para o investidor, porque hoje todo aparato, vamos colocar primeiro para o consumidor aqui, todo aparato regulatório que existe hoje demanda custos adicionais que qualquer fornecedor vai colocar naquele produto, e esse custo você vai pagar por ele lá no final. E da forma que é estruturada hoje, muitas dessas coisas acabam sendo para inglês ver. Então a gente tem empresas fazendo relatórios, seja de sustentabilidade, seus demonstrativos trimestrais ali, com algumas regras que são estabelecidas para atender, e ela mostra aquilo e está tudo ok. E aí, vindo para a primeira pergunta, que a gente consegue aprender com casos americanos, é que isso nunca está pronto, nunca está terminado, e que não é o dever do Estado, não é papel do Estado fazer essa proteção do investidor, e sim do próprio mercado em se autorregular. Por quê? No caso da americana, a questão do forfeit, do risco sacado, né, que foi o que gerou essas diferenças ali, inicialmente não apontadas em balanço, e que acabou por estourar nessa dívida de 20, uns falam já em volumes de 40 bi, aquilo ali não vem, por exemplo, nos demonstrativos trimestrais que o mercado consome na hora de analisar se o investimento é apropriado ou não para ser realizado ali, se é um bom investimento, se é um investimento ruim. Vem lá informações de dívida, de depreciação mensal, resultados, DRE, ali eu consigo ter N informações sobre a empresa, mas aquela não vinha ainda. Qual é o aprendizado que a gente pode ter? Eu, pelo menos como investidor de varejistas, e eu acredito que deve ser uma regra geral, vou querer ver os próximos demonstrativos trimestrais de peers da Americanas com aquela informação. Outros segmentos que também têm o forfeit também. Por quê? Eu vi que aquilo quebrou uma gigante nacional com história. Aquilo ali pode realmente fazer um investimento virar pó de um dia para o outro. Então, eu não quero que a CVM exija que todos coloquem aquela informação para mim. Eu quero investir numa empresa que coloque. E se ela não colocar, eu não invisto. A regra deveria ser essa, entendeu? Não de você obrigar a pessoa a colocar, porque a gente sabe que até assim, maquiagens podem ser realizadas. A gente vê outros casos aí de escândalos do passado, né? Com Kraft Heinz, CVC, do próprio Madoff, né? O principal cara de Wall Street, né? Por muito tempo. Que era dessa forma, ele enganava até um ponto que não deu mais, e quem pegou ele não foi a regulação, né? Quem pegou ele foi a crise econômica de 2008. E quem pegou Americanas foi o próprio Sérgio Rial, que falou, sabe-se lá quando isso seria pego, né? Se fôssemos depender somente ali das agências reguladoras para isso. Johnilo, na sua opinião, o que aconteceu com as americanas pode ou já levou a uma crise de credibilidade no ecossistema de regulamentação da CVM, da B3 e na capacidade dos auditores independentes identificarem problemas desse tamanho? E se sim, o que pode ser feito para superar essa crise de credibilidade? Não, perfeito. Eu acredito que sim, e já tenha
geraram uma grande crise de credibilidade. Na CVM e na B3, acredito que ainda menos do que nas auditorias, porque quando você olha a Big Four, por exemplo, tendo papéis vitais, né, na hora de mitigar esse tipo de falha, de reporte, né, você tem ali um grande alerta sobre qual é o real papel de uma auditoria dessa. É cumprir as regras que estão ali na CVM ou é de fato auditar a empresa para que não sejam cometidas fraudes nesse sentido? E quando você olha a Big Four, existe já por si só um grande conflito de interesse, né? A mesma empresa que audita é a que dá a consultoria ali para as grandes empresas. E isso acaba gerando uma sensibilidade que acho que, assim, com casos como esse da Americanas, já faz o investidor abrir mais o olho, e tem mesmo, e a gente precisava até de um mercado mais plural, porque esses caras são o tamanho que são justamente por causa do tamanho da regulação que existe, né? E quando a gente olha, assim, outros players, tem players que fazem exatamente a mesma coisa, mas por que eles não estão lá? Eles não estão junto com a CVM, eles não estão junto com os agentes reguladores, fazendo essas regras para poder entregar para as empresas. Então, o que eu acho que a gente poderia fazer para o próximo movimento, que seria ideal, é a gente realmente não confiar tanto na CVM, no Estado para isso, tão pouco nessas agências reguladoras, nessas empresas de auditoria, porque quando a gente abre espaço, né, o investidor quer saber se aquele é o melhor investimento, ele pode ou por análise própria fazer isso, ou confiar em alguém para fazer isso. Hoje você tem essas 4 opções, as 4 auditorias lá, por exemplo. A PwC já falhou, né? Então eu tenho outras 3 aqui, KPMG já tem alguns históricos no passado também, então, poxa, sobra 2 aqui. Tá, quando nenhuma dessas me atender, eu só vou investir em empresas que não estão com essas Big Four? Pode ser uma opção. E aí essas empresas começam a ter sua reputação construída a partir da entrega delas, ou seja, a partir da sustentabilidade dos negócios em que ela audita. E aí um novo mercado de empresas de auditoria se forma ali, em que o investidor vai não só pela reputação da empresa que está auditando ali, pelo nome já construído em parceria com as agências reguladoras, mas sim pela eficiência dela em auditar empresas que têm balanços saudáveis, que estão sustentáveis e que estão entregando resultado no longo prazo. E aí, se uma comete uma falha dessa, ela está fora. E eu, como investidor, posso escolher continuar investindo nessa empresa e correr o risco, né? Sem risco não tem retorno, talvez eu corra um risco aqui maior tenha um retorno maior, ou vou para uma empresa ainda sólida e fico ali com o meu risco mitigado nesse sentido. Para trazer Rafael e Matheus para essa discussão, não sei se vocês tinham ações americanas, espero que não. Mas tendo em vista esse episódio, como vocês hoje enxergam o dever de diligência individual de vocês na realização de um investimento? Hoje, em função do caso Americanas, vocês sentem uma necessidade maior de pesquisar individualmente ou questionar mais profundamente os seus respectivos assessores de investimento? Ou vocês acreditam, de outra maneira, que é possível continuar atribuindo o mesmo grau de credibilidade à CVM, à B3 e a esse ecossistema de regulamentação que supostamente deveria ter prevenido ou minimizado os riscos numa situação como essa das Americanas? Eu acredito assim, essas auditorias, né, fazem essas auditorias externas, provavelmente as Americanas também têm a própria auditoria interna, né, para fazer esses balanços e tudo mais, e se preparar para uma futura auditoria externa, que eu acho que é de praxe, o que todas as empresas fazem. Mas o grande problema é justamente porque essas grandes aí, essas Big Four, ela tem um selo da CVM, então elas automaticamente são as que estão ali imperando, elas que estão controlando o mercado no momento que tem uma falha. Para quem que eu atribuo a culpa? É a CVM de fato ou é a empresa que falhou? Mas a empresa tem a chancela da CVM que ela está habilitada para fazer aquilo, né? Então a gente percebe que quanto mais o Estado cria regras, cria ali artifícios com a premissa de que ela vai evitar fraudes ou ela vai proteger o capital ali, vai fazer aquele dinheiro de fato girar, a gente vê que sempre o resultado
quando a corda estoura, a CVM também transfere o risco para as pessoas ali e ela se exime da culpa. E aí vai tentar criar um outro artifício, vai tentar criar alguma outra coisa. Ou seja, essa solução de ficar criando regras e se envolvendo, que é o que o Estado está fazendo, não tem gerado nenhum efeito benéfico, nem a médio, nem a curto, nem a longo prazo. Então, assim, eu como gestor e no meu dia a dia, o que normalmente eu faço? Se eu domino o assunto, eu tomo as decisões por mim mesmo. Se eu não domino o assunto, eu vou procurar quem é um especialista naquilo para que ele seja o meu consultor e me ajude a tomar uma decisão sábia. Então, acho que o mercado de finanças é a mesma coisa. Se eu não tenho tanta propriedade para falar que aquela auditoria, que tem uma informação faltante ou que aquelas informações elas são necessárias, eu vou procurar alguém que domine o assunto. Só que aí, quando você entra nesse ponto também, a CVM também está ali por trás, porque ela dá a chancela para aquela galera das corretoras, os corretores que precisam ter ali um selo de garantia de que ele é um bom investidor, mas isso também não garante, porque garante exatamente sobre o livro que a gente estudou ontem lá do Nassim Taleb, que ele fala, cara, não me mostra a teoria não, me mostra o seu portfólio, quero ver os seus resultados. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu não tenho que olhar para a auditoria se a CVM garantiu que ela é boa, eu tenho que ver os resultados dela. E essa que fez a auditoria das Americanas já fica aí num ponto de dúvida para a gente seguir aí futuramente ou não. Mas, o Rafael, o que aconteceu com as Americanas fez você mudar o seu comportamento enquanto investidor? Isto é, hoje você se sente mais inseguro ao ponto de, por exemplo, questionar mais profundamente seu assessor de investimentos ou não impactou tanto assim no seu comportamento enquanto investidor? Não impactou tanto porque o segmento das Americanas não é um que eu busco investir, porque eu já sei do risco, olhando para o Brasil e como funciona todo esse mercado aí, que é um risco bem alto para a gente fazer um investimento nesse porte. Mas olhando de uma forma geral como investidor, a gente percebe que agora a gente vai precisar atribuir outros fatores para questionar na hora de investir, como esse caso. Agora eu vou ter que me preocupar qual é a empresa de auditoria externa que está avaliando aquela empresa, e antes a gente não se preocupava com isso. Ou seja, por falha em algum ponto, ou seja, pessoas estavam se arriscando ali numa determinada situação, agora é um ponto que a gente vai precisar avaliar, inclusive cobrar das corretoras qual é a empresa de auditoria que está envolvida no negócio, porque se eu souber que é essa, eu não vou querer investir por conta do risco. Eu acho que impacta no geral para todo mundo a questão do ceticismo, né? Aumenta o ceticismo com relação à eficácia do papel das agências, e isso é uma coisa muito boa para mim, assim, como que os investidores sejam mais céticos e façam a sua própria análise. Isso para mim é fundamental. Para mim não afetou tanto, porque por coincidência ou não, ou por conhecimento da pessoa, a pessoa que me recomenda investimentos, ela já tinha deixado claro para mim algumas vezes que varejo é furada, não é algo que compensa muito investir, dá lucro, não estou dizendo que as pessoas não devem investir no varejo, só que é um âmbito... Você está sendo influenciador agora? O varejo é mais arriscado, né? E eu tenho um perfil de investimento um pouco mais conservador, que já me tirava desse ramo há muito tempo, então não afetou tanto. Mas eu queria aproveitar esse momento, até fazer um comentário, que a gente estava comentando até isso na época do debate, e comentamos aqui um pouco mais cedo. Esse caso da Americanas mostra com muita clareza um erro grave da nossa regulamentação legislativa da parte depois que o problema acontece, né? Porque a gente estava discutindo, a gente tem um princípio básico no direito, eu sou advogado, para quem não sabe, que tudo que você faz na sua vida pública, na sua vida particular, na sua vida privada, tem que ser partido da boa-fé, o princípio da boa-fé objetiva. E aqui teve uma situação curiosa, né? A gente vai descobrir muita coisa sobre o caso Americanas ainda, acho que a gente não sabe nem a ponta do iceberg, a minha opinião é essa. Vai ter muita conversa que vai aparecer, muita coisa ainda que vai surgir. Mas, assim, os relatórios preliminares mostram que eles tinham uma noção do problema, comunicaram o mercado do problema. Os bancos, que eram os primeiros interessados, porque eram os credores dessas dívidas, sentaram para conversar com eles, e enquanto eles conversavam com os bancos, eles entraram com um pedido de recuperação judicial e conseguiram uma liminar
num pedido de recuperação judicial que suspendeu todas as possibilidades de cobranças contra eles em 180 dias. Cara, sim, tem algum problema na nossa legislação. Aí, se a gente vai entender que a legislação precisa de mais ou de menos, eu entendo que aqui, porque a legislação dá cobertura demais. No caso desse, dá cobertura demais. Mas aí eu abro espaço até para saber se é mais ou menos. Mas não pode ser desse jeito. Ou como assim? Eu sento com você aqui agora, olha, tem um problema, a gente vai resolver, mas atrás eu vou vir as costas para você e ao mesmo tempo, sem você saber, eu tô lá pedindo uma decisão por trás que vai te impedir de discutir e aí a gente sai da mesa e agora você se vira com a dívida. Isso não pode ser certo. Não precisa nem ser advogado para saber que isso não pode ser assim, né? Eu lembro bem, a discussão foi bem acalorada sobre recuperação judicial no júri e, assim, para mim, sendo bem claro, a recuperação judicial é um tapa na cara do mercado. Não, só deixando claro, não sou contra a recuperação judicial, porque o sistema de recuperação judicial salvou muitas empresas. Sim. E ele é bem feito. Para mim, é a forma como americanos conseguiram usá-la. Foi usada. Eu tendo a discordar de você no sentido da aplicabilidade da recuperação judicial. Os resultados falam por si. Muitas empresas, de fato, foram salvas, mas a custo de quem? Né? Por exemplo, erros cometidos por uma gestão de uma empresa são pagos pelos fornecedores dela. Quando a gente implanta a recuperação judicial, entram-se medidas aprovadas pela justiça, ali, regulamentadas, que permitem, basicamente, a empresa que está em recuperação judicial dar um calote autorizado ali nos fornecedores. Você estende prazos de pagamento, você retém os estoques dos seus fornecedores e imagina o tamanho da Americanas, imagina quantos fornecedores menores que a Americanas estavam com o seu estoque, sei lá, 90%, 80% do seu estoque com ela. Nem precisa imaginar, a gente teve um monte de notícia aí que mostrou. Não foi um ou dois fornecedores que quebraram verdadeiramente. Perfeito. E aí, assim, lojas aluguéis não sendo pagos, né, credores não sendo pagos. Ontem mesmo saiu uma notícia do Bradesco que conseguiu uma movimentação, com esse é um dos maiores credores, 4,2 bi. Mas olha esses menores, né? Então, assim, é um baita de um se vira, porque eu vou salvar esse aqui. Aí você cria uma cadeia de recuperação judicial de gente que não teve ação idônea ou inidônea, erro de gestão, está pagando por um erro terceiro. Isso, para mim, não é simplesmente injusto, né? E, então, assim, eu acho que tem o aspecto positivo da recuperação judicial, de salvar empresas, a gente tem que se perguntar, assim, a custo de quê? A custo de quem? Né? Acho que falta um pouco da responsabilidade individual ali, ou a responsabilidade da corporação, realmente, que cometeu os erros nesse sentido. Eu concordo, de certa forma, no que você está falando. Mas assim, você concorda comigo que a discussão é até um pouco prévia? Né? Como que uma empresa, independente se o regulamento... A gente não vou nem entrar no mérito se o instituto tem que existir ou não. Mas como que eu chego para você e falo assim, vamos negociar aqui e no mesmo dia eu descubro que eu tenho uma decisão que te impede de me negociar comigo. Você não concorda? Não, que de má fé. A gente tem não, mas a legislação tem que ter... A legislação permite, né? A legislação não podia ter uma abertura para isso. Se a gente precisa de menos lei ou mais lei, isso é um outro debate, mas eu acho que aqui, no caso, seria menos, né? Mas não pode ser assim. Isso aqui não tem como existir. Se a gente quer ter um ambiente de negócio próspero, eu não posso ter esse tipo de abertura. Trocar tudo que existe, que é coisa demais, cria esse emaranhado que tem essas válvulas de escape para coisas mais simples, como a questão do princípio da boa-fé. Né? Eu não posso partir de ter um arcabouço legislativo, independente se ele for grande ou pequeno, que abra espaço para que eu não cumpra a minha palavra num negócio jurídico que eu estou realizando. Isso é fundamental, Matheus. A gente vê que em toda discussão relacionada a mais ou menos regulamentação no mercado financeiro de capitais, necessariamente passa por uma discussão sobre confiança para os investidores. E puxando agora a sardinha para o tema que eu debati lá no nosso júri, que foi o segmento de criptoativos, a gente vê que a crise do setor em decorrência de más práticas por grandes agentes, a exemplo da FTX, gerou inevitavelmente uma crise de confiança. Né? E como essa crise de confiança, a gente percebe que começa a ser superada, ainda que de maneira incipiente. Os próprios agentes do segmento de criptoativos desenvolvendo ideias, técnicas, ferramentas, precisamente com o objetivo de resgatar
a segurança dos investidores e do mercado de maneira geral. O que eu achei assim, de mais fenomenal nessa discussão é o desenvolvimento de provas de solvência. Isto é, o investidor que tem ativos custodiados por uma determinada exchange, ele pode, praticamente em tempo real, acompanhar a entrada, a saída de recursos, os ativos custodiados por aquela exchange e mais, se os ativos dele, investidor, estão efetivamente ali dentro. Justamente para dar segurança ao investidor de que não há confusão patrimonial entre os ativos custodiados pela exchange e os ativos de empresas pertencentes ao mesmo grupo ou empresas vinculadas a sócios da exchange. Tudo isso com o objetivo de dar mais, repito, segurança para o investidodor. Agora, imagine que fenomenal se os grandes bancos tivessem ferramentas similares, se Americanas tivesse uma ferramenta similar, se todas as empresas listadas na Bolsa de Valores alcançassem esse nível de transparência. Será que em um ambiente esse, reconheço, altamente idealizado, o investidor ele não teria por si só uma capacidade de ir além no seu dever de diligência e entender de maneira mais clara quais os riscos a que ele está submetido se ele optar por investir naquele ou naquela empresa, neste ou naquele tipo de ativo? O que vocês acham? Danilo? Não, eu acho que essa é o conceito, esse é o conceito, você deixar a responsabilidade com o investidor e interessante mencionar, reforçar que essa questão do mecanismo da prova de solvência não foi nenhuma agência reguladora que criou, o próprio mercado de cripto se organizou para fazer. Então, veja onde se conseguiu chegar no mercado de cripto por uma situação que aconteceu com a FTX, e onde a gente chega com o arcabouço regulatório hoje de controle estatal. A gente tem uma grande via de evolução se a gente deixar o mercado ser livre e se regulando, né? Seja pelos seus erros ou pelos seus acertos. Então, e aí o investidor hoje devem ter empresas que estão lá com nota baixíssima na prova de solvência. Se o cara acha que ele está no topo da pirâmide, ele quer estar lá porque ele quer ganhar. O negócio é você conseguir avaliar bem se você está ali, entendeu? Agora, sem fazer nenhuma relação com cripto e pirâmide, né? Que foi algo que também apareceu lá, né, Hugo? Até queria devolver com você nesse sentido, né? E depois até voltar um pouquinho com a bola sobre o que eu acho realmente sobre as criptos, que é um conceito fundamental e que muita gente ainda tem medo e confunde. Deixa eu só fazer um adendo. Você falou um negócio interessante. Não é nenhuma agência reguladora que colocou. Porque eu enxergo assim. A regulação, ela ao mesmo tempo que para alguns as pessoas dizem, vai trazer uma segurança porque eu vou estabelecer padrões mínimos. Ela também serve de escora. Então, muitas vezes, a empresa tem um alto nível de regulação, ela fala assim, eu cumpro a regulação. Ela não se preocupa em passar muito dali, porque o discurso do eu cumpro a regulação é muito bom. E a gente não conhece quais são as melhores práticas, a gente ainda vai descobrir isso. A gente sabe quais são as melhores práticas hoje. E aí você vai tendo, as coisas vão acontecendo e o mercado vai se desenvolvendo, a tecnologia vai desenvolvendo, as práticas vão evoluindo. E se você tem uma regulação, ela não consegue acompanhar isso. Então, rapidinho, essa legislação, ainda mais no mercado cripto, por exemplo, que literalmente evolui diariamente, você não vai conseguir acompanhar. E você vai ter uma galera que vai se escorar ali, não vai trazer segurança nenhuma para o cara, ou seja, só vai servir para poder, como barreira de entrada para a inovação, para os novos players que vão tentar chegar no mercado, e ao mesmo tempo não vai trazer nenhum resultado para o cara, para o investidor. Porque a tendência natural é que as empresas se escorem ali. Elas não vão tentar criar uma nova prática, um novo mecanismo de transparência, porque o discurso do eu cumpro todas as regulações exigidas e você está protegido por isso é muito bom. Vende, né, esse discurso. É porque a regulamentação, ela se torna o fiel da confiança do mercado. Exato. Isso não é bom para você desenvolver algo novo. Então, num mercado como criptomoeda, por exemplo, me preocupa se falar tanto em regulamentação. Porque você vai enjaular um negócio
que a origem, o núcleo dela é a inovação. E o perfil das pessoas também que deram o pontapé inicial, que é um perfil da galera da tecnologia, que já é um tipo de pessoa que busca ter o máximo de acesso à informação. A maioria desse público busca ter o máximo de informação possível para tomar decisões, e ali é um ambiente muito seguro também pela forma que o Bitcoin, aí, que é o principal criptoativo, como outros, tem toda uma estrutura ali criada, mas ainda assim a gente vê que as coisas estão acontecendo hoje de melhorias, de inovação, de pessoas entrando, outras propostas surgindo, justamente porque tem um mínimo de intervenção possível, né? Eu acho que esse exemplo de ter uma escora é o que acontece hoje, porque a gente tem tanta regulação, tanta regra, que as pessoas que já estão ali, no caso as empresas que já estão estabilizadas no mercado, que já tem um público ali fidelizado, elas se apoiam nisso e têm a garantia, e também acaba que não gera concorrência também, a competição nesse sentido, né? E somado a isso, a gente tem ainda o próprio conceito do Bitcoin, vamos colocar e chamar assim, como sinônimo de cripto nesse caso, né? Que tem as shitcoins também por aí. Mas o Bitcoin, ele tem o conceito de ser livre de controle estatal, uma moeda sem seu funcionamento descentralizado e livre de controle estatal. Então, como que eu vou colocar uma regulamentação sobre algo que o fundamento e o valor intrínseco daquilo muito é relacionado a isso? E as pessoas invertem as coisas, né? Eu já te devolvo a palavra. As pessoas invertem as coisas, porque o que eu mais ouço das pessoas falando, tem que regulamentar, porque o Bitcoin é usado para crimes, usado para negociar produtos proibidos, etc., usado no mercado negro. Cara, beleza, mas o castigo não deveria vir depois da pena, depois do crime? Né? A gente tem que regulamentar, eu tenho que travar o cara todo, porque ele poderá ser utilizado para o mal. Eu não me preocupo em punir o errado, eu puno o bom. Porque o cara que está certo, usando o Bitcoin de forma correta, dentro da legalidade e está agindo corretamente, ele vai sofrer o impacto do cara que não cumpre, porque eu não tive a preocupação de perseguir esse. Eu quis perseguir todo mundo junto, discriminadamente. Eu lembro que o Hugo até falou sobre isso também, né? Acho que você pode até fazer um comentário disso, e sobre a questão da pirâmide também, acho que foi muito bacana lá. Essa questão da pirâmide é bem polêmica. Eu vou tentar endereçar os dois comentários de vocês. Sobre o ecossistema cripto, de fato, assim, é paradoxal que algo que nasceu para funcionar à margem dos instrumentos administrados pelo Estado passe a ser internalizado pela regulamentação estatal. No entanto, embora ainda esteja preservada a possibilidade de eu transacionar diretamente com você, sem agentes intermediários, a complexidade tecnológica e dos ativos passíveis de negociação inevitavelmente levou a uma estrutura de agentes que espelha o mercado tradicional. Então você vai ter uma exchange, que não necessariamente vai ser uma custodiante, então você vai ter uma custodiante. Você provavelmente vai ter um agente especializado na gestão de ativos, isto é, que vai estudar os ativos e vai determinar qual é a melhor estratégia de investimento. Talvez você tenha um administrador aí no meio, justamente para cuidar de aspectos do dia a dia, dos instrumentos que forem criados para veicular os investimentos. Então você já tem uma estrutura que, de certa forma, espelha o mercado financeiro tradicional, o que também é muito curioso, né? E a questão levantada pelo Matheus, o que eu trouxe no debate lá do nosso júri foi de que uma regulamentação expedida pela Receita Federal em 2019 aplica àquelas pessoas que negociam criptativos em volume mensal superior a R$30 mil o mesmo tipo de penalidade às pessoas que recebem mais de R$30 mil em dinheiro num mês. E é uma lógica completamente invertida. Acredito que a maioria das pessoas vai concordar comigo que se você recebe em pagamento, por exemplo, pelos seus serviços advocatícios, Matheus, uma mala com R$150 mil, e eu torço para que um dia você receba R$150 mil de honorário de uma vez só,
você na hora fica meio desconfiado. Vem cá, por que eu estou recebendo 150 mil reais em dinheiro? E se não for realizada a declaração desse montante em dinheiro, você, na pessoa física, está sujeito a uma penalidade de 1,5% do valor da operação, e se você receber como PJ, 3% do valor da operação. Essa mesma penalidade foi estendida pela Receita Federal às operações com criptoativo. Se você deixar de declarar, ou se você declarar com informações distorcidas ou com omissão de dados relevantes. E a declaração não é simples. Então, assim, existe um risco grande da pessoa física e até mesmo a pessoa jurídica que tem condição de ter uma assessoria mais especializada vir a errar essa declaração. Então, por que tratar o investidor de criptoativo da mesma forma como aquela pessoa que recebe grande quantidade de dinheiro, como se estivesse facilitando a circulação de produto de um crime, né? Isso é, a lógica você mesmo explicou, né? Porque, na verdade, a Receita está partindo da premissa... É uma premissa equivocada. Então, como, assim, a gente pode perceber, a discussão realmente é quente, né? Seja em relação ao nosso tema aqui, que a gente está debatendo agora, criptoativos, seja em relação a cases americanas, seja em relação ao case dos influenciadores digitais, há muita controvérsia, justamente porque a existência de regulamentação não necessariamente trará para o investidor o tipo de segurança que ele almeja. A mitigação dos riscos que ele gostaria de mitigar em função única e exclusivamente da existência de uma regulamentação apertada, né? Bom, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Matheus, a presença do Rafael, a presença do Dionilo, todos os colegas debatedores lá do nosso júri que, acredito, marcou época, realmente foi muito marcante na história do nosso instituto. E agradecer também aos ouvintes que eventualmente escutaram agora até o final o encerramento do nosso ILACast. Então, obrigado a todos. ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.